tema dessa conversa virtual de hoje? O tema central é o governo Dória/Rossielli implementa a necropolítica, ou seja, implementam a política da morte, que é muito grave, uma vez que ele está forçando, juntamente com seus subordinados, a possível volta às aulas a partir de amanhã. E essa live é extremamente importante nesse momento para discutir tudo isso. Além de outros debates, como o projeto o 529, que também é um desmonte do Estado, é um ataque violento, dos mais consistente ataque contra os trabalhadores e os funcionários públicos e as autarquias do Estado de São Paulo. Portanto, é sobre essa temática que nós vamos refletir na tarde de hoje, além, evidentemente, de tentar destruir o IANSP e também confisco do salário dos aposentados, que é uma coisa gravíssima e que nós precisamos dar conta desse debate. Nós vamos começar com o deputado Carlos Gianazzi, porque ele aceitou estar aqui presente conosco, mas na condição de deputado, e o PSOL não tem muitos deputados ainda, né? E aí, mesmo que tivesse, o Gianazzi é muito solicitado, ele vai ficar uma parte do tempo conosco, mas vai ter que sair um pouco antes, porque ainda tem outras agendas a cumprir, principalmente neste dia temático, nesse dia que o Brasil todo está debatendo a questão do grito dos excluídos. Então, eu vou passar a palavra para o deputado estadual do PSOL, o professor Carlos Gianazzi, para que ele possa falar um pouco para a gente dessa necropolítica do governo do Estado, falar um pouco para a gente da Resolução 61, falar um pouco para a gente de como anda o projeto 529 da Assembleia Legislativa, enfim, e outros temas relacionados à educação, que ele é profundo conhecedor de todas essas temáticas de uma maneira geral. Gianazzi, contigo a palavra. Boa tarde, Aldo. Eu vejo aqui os nossos colegas, Chico Greter, o Marco Silva, o Jesus lá de Osasco, o Simara, a Soninha, o Anísio, o professor Alain. Muito boa tarde a vocês e parabéns pela iniciativa, Aldo, de organizar essa roda de conversa no Dia dos Excluídos, né, que é um dia de luta e de resistência. E hoje nós estamos tendo muitos movimentos no Brasil de denúncia, né, em relação ao que vem acontecendo no país, o desmonte do país, do entreguismo, do ataque à soberania, ao descaso na prevenção do coronavírus. Enfim, hoje é um dia de luta e resistência para todos nós. Não é um dia de independência ainda, né? Então é muito importante que vocês tenham organizado essa conversa para falar da necropolítica do PSDB aqui em São Paulo, sobretudo de Dória e do Rossielli, eu falo Rossielli Ventralb, né, porque ele é um destruidor da educação estadual. O Rossielli foi ministro do governo Temer, ministro da Educação. A gente não pode esquecer isso, aquele governo corrupto de Temer. E aqui em São Paulo a situação é muito grave, são mais de 30 mil pessoas mortas por conta do coronavírus. Já tem mais gente morta no estado de São Paulo do que na Espanha. E se você somar o Chile, a Argentina, o Paraguai, a Venezuela, a Bolívia, se você somar os 10 países da América Latina, você não vai ter 30 mil mortes, você vai ter menos. Então, o estado de São Paulo, né, é o epicentro do coronavírus. E, no meio desse turbilhão de mortes, nesse platô de mortes, o Dória publicou a resolução que você citou, a 61, de 2020, que já prepara a volta às aulas, né? Que na verdade, é uma resolução feita para atender os interesses das escolas particulares, isso não há dúvidas para todos nós, né? E atender também o interesse maior do mercado, de estar voltando tudo, a Fiesp está pressionando, a Associação Comercial, então o governo está a serviço desses grupos econômicos, está abrindo tudo e também pretende abrir as escolas. E essa famigerada Resolução 61 já diz que é facultativa a abertura amanhã, dia 8 de setembro, para acolhimento, para recuperação, para atividades esportivas e culturais, que é uma piada, porque todos nós sabemos
Nós conhecemos, por exemplo, a rede estadual, que dezenas, centenas de escolas da rede estadual não têm quadras para as aulas de educação física, não tem espaços de cultura. Fala, inclusive, na resolução, Aldo, em utilizar os laboratórios de tecnologia. Eu falo, onde estão esses laboratórios de tecnologia? Né? Esse secretário não tem noção do que é a rede, ou se tem, é um cínico, porque dizer que você vai usar os laboratórios de tecnologia da rede estadual, as quadras, né? Então, é um absurdo. Essa resolução não tem que ser seguida. O próprio Rosselli está sendo pressionado, nas entrevistas ele já vem falando que não é obrigatório, o professor não é obrigado a voltar amanhã, no dia 8. O professor pode optar pela não volta, o pai também, embora ele tenha soltado um questionário onde o professor se responsabiliza, e o pai também pela contaminação, que é um ato covarde e uma sinalização que o Estado está dando, uma mensagem que o Estado está dizendo. Realmente não há segurança, nós não nos responsabilizamos. Se você voltar, professor, e se contaminar, a responsabilidade é sua. E o mesmo vale para o pai do aluno. Então, é uma ação covarde, né, do Estado, do governo estadual. Ou seja, não há segurança sanitária, não há segurança de nenhum tipo para a volta às aulas, nem para esse atendimento parcial, de recuperação, de roda de conversa. Isso é balela, na verdade, né? Eles estão sinalizando para as escolas particulares. O fato é que não há obrigatoriedade da volta, nem para a comunidade escolar e nem para o professor. E quem decide, está na resolução, é a comunidade escolar. Então, o que nós estamos orientando, Aldo, é que não haja volta, que haja uma desobediência civil. O que vem acontecendo, essa semana eu conversei com muitos professores da rede estadual, sobretudo, de várias cidades, do interior, da Baixada Santista, da Grande São Paulo, dizendo que eles estavam sendo assediados e obrigados a voltar, que os dirigentes de ensino estavam assediando, né? Agora, a gente não pode seguir as orientações dos dirigentes, porque eles são bajuladores do poder, são cargos de confiança e querem mostrar serviço, querem ser mais realistas do que o rei. A resolução diz que não há obrigatoriedade e o próprio secretário, por conta da pressão, está dizendo isso nas várias entrevistas. Não há obrigatoriedade, porque perguntam, mas o professor tem que voltar? Ele fala, não, o professor não tem que voltar, só se ele quiser, se ele desejar. E depois ele veio com aquela pérola que vocês viram, de que o professor que quiser aumentar a sua carga horária durante a pandemia, com uma aula presencial, ele terá um adicional. Nós apelidamos esse adicional de o adicional da morte, o auxílio funeral do professor. E aí ele entra em contradição, Aldo, porque ele abandonou os 35 mil professores eventuais e temporários e categoria O que estão sem salários até agora, passando fome e necessidade, dependendo de favores de familiares, né? Tentando, alguns conseguindo algumas cestas básicas nas subsedes da POSP ou nos grupos de ajuda, que estão de solidariedade, mas ele, ou seja, não ajudou os professores eventuais e temporários, 35 mil, mas vai dar agora um adicional da morte, o adicional funeral para o professor ampliar a sua jornada, as suas aulas, mas, veja bem, na aula presencial, o professor dentro da escola, numa câmara de gás nazista, como se fosse para morrer, porque não é possível. As escolas são bombas biológicas de contaminação. Todos os estudos mostram isso. Em vários lugares do mundo e do Brasil, onde houve volta às aulas, já houve um recuo. Manaus está agora, mais de 400 professores contaminados, né? Tem um abre e fecha, só que no abre e fecha, muitas pessoas morrem, muitas pessoas se contaminam. Então, o que nós estamos dizendo, não só eu, mas as entidades representativas do magistério, todas, praticamente, sem exceção, professor, não volte, não vamos contribuir com o genocídio na educação. A resolução não diz que tem que voltar agora, nós já ingressamos com uma representação no Ministério Público, eu já apresentei um PDL para revogar o decreto, então tem uma luta que nós estamos travando na LESP contra a resolução 61. Mas a orientação que nós estamos dando
é que ninguém vá para a escola. Não, é nada. Amanhã, dia 8, a reunião nossa da Protopesc. Porque pisar na escola significa risco de vida, de contaminação, risco para a sua saúde, dos seus familiares, dos alunos e dos familiares dos alunos também. Então, amanhã, resistência, não vamos aderir. Muitos municípios vetaram a volta às aulas e o município tem autonomia para vetar, inclusive, a rede estadual e a rede privada. Aqui em São Paulo, por exemplo, na capital, amanhã não volta, né? A prefeitura não autorizou a abertura nem de escola municipal, nem estadual e nem particular. Dos 645 municípios, só para concluir essa parte, Aldo, só 123 municípios abrem amanhã, nessa perspectiva da Resolução 61. Então, o Estado de São Paulo praticamente não aderiu, né? Muitos municípios, inclusive governados por tucanos, não estão aderindo. Aí mesmo na Grande São Paulo, tem vários municípios que não aderiram e são governados por prefeitos ligados ao Dória, mas não estão aderindo, porque a sociedade é contra. As pesquisas mostram isso, as pesquisas mostram e os estudos científicos mostram também que não é possível a volta sem testagem, sem vacinação e sem segurança sanitária. Nem agora, nem dia 8 de setembro, que é amanhã, e nem no dia 7 de setembro, no dia 7 de outubro, né, que ele está dizendo que está aí, vai começar a voltar. A gente não vai voltar, vai ter greve geral, vai ter desobediência civil contra essa medida. Então, isso em relação, para concluir, em relação à volta às aulas amanhã. Ninguém vai pisar na escola amanhã, eu tenho certeza que haverá uma grande resistência. Sobre o projeto 529, que faz parte também, Aldo, da necropolítica que você citou, então, necropolítica na educação e necropolítica do 529, que é um projeto de lei que foi encaminhado às pressas, em regime de urgência, pelo Dória, à Assembleia Legislativa, que vai privatizar, vai desmontar, na verdade, 10 fundações, institutos de pesquisa, né, fundações da área da saúde. É um projeto tão devastador das áreas sociais que a gente nem entendeu o impacto dele, de tão grave, Aldo. Por exemplo, ele ataca a área da saúde, onde ele acaba com a FURP, que é a Fábrica do Remédio Popular, que fornece remédio gratuito para a população através do SUS, Sistema Único de Saúde. Ele acaba com a SUSEM, que é a Superintendência de Prevenção, de Combate às Endemias no estado de São Paulo. Olha, São Paulo tem tantas endemias, né? E tem a malária, tem várias delas. Então, essa superintendência ela é estratégica. A Fundação Oncocentro, que é uma fundação estratégica do SUS, que trata da questão do câncer, diagnóstico de câncer, pesquisa de câncer e, sobretudo, fabricação de prótese para quem fez cirurgia do pescoço e do rosto. Uma pessoa que teve um câncer no olho, perdeu o olho, fica aquele buraco enorme. Então, a Oncocentro, essa fundação, faz gratuitamente pelo SUS uma prótese para um olho, para a pessoa voltar para a vida social. A pessoa fez uma operação de câncer no rosto, perdeu uma parte do rosto, perdeu o nariz, e tem isso, a orelha, enfim. Aí tem uma prótese que é feita com atendimento personalizado, humanizado, para a pessoa voltar à vida normal, mesmo com a prótese, né? Essa fundação vai ser extinta pelo Dória, e ela atende as pessoas mais carentes da sociedade. Além disso, tem um ataque, você citou ao IANSP, vai aumentar o desconto na contribuição e também haverá um processo selvagem de terceirização e privatização, porque haverá uma demissão em massa. Ele criou um programa de demissão incentivada, um PDI, agora mudou o nome, é PDI, e isso vai tirar muitos servidores. E aí, privatização, terceirização de serviços, que isso já vem acontecendo, só que agora vai ser numa escalada jamais vista. Daí o IANSP vai perder o quê? Os seus servidores históricos, o seu conhecimento acumulado, os médicos concursados. Então, haverá um esvaziamento desse corpo clínico, tanto de médicos como também do pessoal da enfermagem, dos técnicos. Então, vai perder em qualidade, vai perder toda a memória do IANSP. É grave. Em outras áreas também haverá, na área vai acabar o ITESP, que cuida da questão da regularização fundiária, da reforma agrária, da agricultura familiar,
vai ter também uma reforma tributária contra a população, aumentando o IPVA, vai aumentar o IPVA dos carros, sendo que vai acabar a isenção, Aldo, do IPVA para pessoa com deficiência que compra um carro, tem uma isenção. Acabou nesse projeto. E ele não vai taxar quem compra um jatinho, um helicóptero, um iate, não. Essas pessoas vão continuar não pagando IPVA. Então, é um ataque tributário contra os pobres, contra a população. Os ricos, os milionários, os super ricos do estado de São Paulo não serão afetados em nenhuma hipótese por essa reforma tributária. Então, é um desmonte dos serviços públicos, privatização de vários parques que podem cobrar, inclusive, ingresso agora. O Parque da Água Branca será privatizado, Burle Marx, são 7 parques, São Paulo e Grande São Paulo. O zoológico será privatizado de vez, já está privatizado agora. Agora é uma privatização dentro da privatização. Agora a fundação será privatizada e lá tem muita pesquisa. Lá não é só o zoológico, você vai ver os bichos. Lá tem pesquisa de ponta com universidades nacionais e internacionais. Tem um trabalho muito legal, muito importante de ponta de educação ambiental com escolas públicas do estado de São Paulo. Então, isso desaparece praticamente. Enfim, é um projeto que tem a securitização, que é a venda dos tributos a preço de banana. Então, são tantas maldades, pessoal, que a gente fica perdido, atordoado. Assim. Então, o que é que nós estamos fazendo? O projeto está em regime de urgência, está na Comissão de Constituição e Justiça, tem que passar depois por mais 2. Nós estamos em obstrução, obstruindo, segurando o projeto ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Não tem ainda nem relator, está lá parado, que é um projeto até difícil para a base do governo votar, porque ele é muito ruim, muito indigesto. Nós apresentamos, aí o conjunto dos deputados, mais de 600 emendas a esse projeto, descaracterizando-o, né? E eu já ingressei também com uma representação no Ministério Público, na Promotoria do Patrimônio Público, e estou solicitando uma audiência pública lá no MP, com todas as entidades, com o governo, que o MP chame, né? Porque até o MP vai ser afetado, o Ministério Público vai perder recursos, porque existe um artigo, Aldo, que ataca as universidades, que autoriza o confisco dos fundos de reserva das 3 universidades da pesquisa da FAPESP e também do TJ, do MP, da Defensoria Pública, ou seja, vai afetar o acesso da população à justiça, principalmente Defensoria e Ministério Público e Tribunal de Justiça. Até o Tribunal de Contas perde, entendeu? E as universidades perdem também, porque o governo pode confiscar, a qualquer momento, o fundo de reserva. Aí, se já tem a crise econômica, imagina ele sequestrando esses fundos todos. Aí isso vai afetar a pesquisa, a ciência, vai afetar o ensino, a extensão das 3 universidades estaduais. Ou seja, ficaria aqui falando horas sobre as maldades, as boiadas, né, que estão dentro do projeto. Ricardo Salles falou, vamos passar a boiada na pandemia. Aqui o Dória está passando várias boiadas ao mesmo tempo num projeto que eu chamo de X-Tudo, porque tem de todas as maldades estão nesse projeto aí. Acho que ele seguiu a risca o que disse o Maquiavel, né? Quando o governante vai fazer a maldade, tem que fazer tudo de uma vez só, né? Faz logo a maldade. Ele está fazendo nesse projeto de lei 529, fazendo inveja ao Paulo Guedes, que não está conseguindo lá, está com dificuldade para fazer a reforma administrativa lá, meia boca, que não atacou os juízes, não atacou os parlamentares, não atacou enfim, os setores da elite do funcionalismo. Está atacando aqui embaixo a gente, né? Os professores, os profissionais da saúde. Enfim, resumindo, essa é a situação. Mas nós estamos fazendo oposição lá, são vários movimentos, várias manifestações contra o 529, Aldo. Eu sei que vocês estão acompanhando e participando também. Tem todo um cronograma de lutas. Vocês podem acessar as nossas redes sociais, que está tudo lá para vocês acompanharem. Então, sinteticamente, eu resumi bastante, mas não voltar às aulas amanhã, nem o professor em nenhuma escola pública ou privada, seja estadual, municipal ou particular, e vamos derrotar o 529. E depois, outro debate que a gente vai fazer agora, é o da reforma administrativa, né, que começou a tramitar no Congresso e vai bater pesado aqui no Estado e nos municípios. Ela vem para cá também, como veio a reforma da Previdência, o fim da estabilidade do emprego,
a progressão que vai nos... A estabilidade não nos pega ainda, para quem já está, mas a progressão vai pegar. O fim da progressão funcional, essa nos afeta bastante. Enfim, é uma outra luta, né? Mas eu queria fazer essas considerações iniciais, Aldo, pedir desculpas, porque nós estamos hoje com o horário apertado aqui, com a agenda atrasada, por isso que eu vou ficar pouco hoje, mas me comprometo a voltar com mais tempo no outro momento. Ok, Ginásio. Queria perguntar ainda sobre que muitos professores da rede têm levantado esse confisco salarial dos aposentados. Boa. Poderia esclarecer um pouco sobre isso também? Porque... O que acontece, Aldo, é que no meio da pandemia ele passou uma boiada antes, que foi essa que você falou. Foi um decreto, ele publicou um decreto, Dória, né, autorizando, que isso é um absurdo total, falando que é um déficit na Previdência. Agora, de última hora, vem um déficit que ele não prova e que haverá necessidade do desconto, né, também da contribuição previdenciária para os aposentados que ganham um salário mínimo. Olha que absurdo. Nós pedimos o cálculo atuarial, ele não passou. Nós entramos no Ministério Público com uma representação, no Tribunal de Contas com uma outra, e com PDL para revogar o decreto dele. Ele está confiscando, não há déficit, na verdade, isso que é importante que todos saibam. O Aldo estava na luta, o Greter, todos vocês, quando teve a reforma da Previdência em 2007 ainda, do Serra. Você lembra, Aldo, que a gente fazia o seguinte debate, quando ele aumentou já a contribuição, que havia uma dívida do IPESP, o antigo Instituto de Previdência dos Servidores, com o governo de 100 bilhões de reais. Eram aqueles recursos retirados do cofre do IPESP, ou seja, do nosso dinheiro, da nossa contribuição, para construir fóruns, pontes, delegacias de polícia, e esse dinheiro nunca foi devolvido. Então, havia já uma dívida de 100 bilhões. O governo reconheceu 80 bilhões, mas era mais, 100 bilhões, eu lembro. Nós tentamos uma CPI, o governo nunca devolveu esse dinheiro, Aldo, para o IPESP e nem para São Paulo Previdência. Então, não tem déficit previdenciário. O governo tem que devolver pelo menos os 80 bilhões que ele reconhecia na época, em 2007, na famigerada reforma da Previdência do Serra, entendeu? Então, nós não tomamos providências, representação no Tribunal de Contas, no Ministério Público e PDL para revogar o decreto. Essa tem sido a nossa luta, porque isso é um atentado contra os aposentados e pensionistas que ganham pouco, ganham um salário mínimo, vão ser taxados. Ok, Jonas. Nós, evidentemente que nós gostaríamos que você pudesse ficar um pouco mais, mas também compreendemos a sua agenda apertada e fique à vontade, caso você queira se cumprir a sua agenda, fica tranquilo, tá bom? Obrigado. Muito obrigado pela presença sua aqui. Você é um aliado importante da Profesp, da Associação dos Professores de Filosofia, assim como da POSP e todas as entidades do Estado de São Paulo. Parabéns pela luta e parabéns para o seu irmão também lá, que está fazendo um mandato importante de vereador na capital também, tá bom? Um abraço, muito obrigado, viu? Para você, para todos vocês, hein? Boa abraço. Atividade. Até logo. Tchau. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Bacana, companheiros. Quero passar agora a palavra para, que também me parece que teria algum problema também de brevidade, para o Marcos, presidente da Profib, mas a gente acabamos adequando, acho que até às 19, né, Marcos? Poderia ficar tal, mas eu passo a palavra para você. Dentro dessa temática, o governo Dória / Rossielli implementa a necropolítica no Estado. Então, o Genásio, evidentemente, teve um tempo maior, porque tinha informes importantes ali dos bastidores da Assembleia, mas vamos aí, acho que cada companheiro poderia, uns 10 e a 15 minutinhos, poderiam fazer suas considerações acerca dessa temática que está absolutamente de acordo com o contexto em que nós estamos vivendo. Marcos Silva, doutor Marcos Silva. Waldo, obrigado. Acho que estava conversando aqui com alguns colegas que
hoje, mais do que nunca, a informação é uma das coisas mais importantes que temos, né? Uma vez que parece que tudo está contra nós, né? Então, a informação, e esse é o único meio que nós temos, né? Esse meio de informação é uma das coisas mais preciosas que temos no momento, né? Isso que o Gianazzi acaba de trazer é, de modo geral, muito assustador, mas não apenas para os servidores públicos, para os professores. Começando assim, do que ele disse inicialmente, do retorno às aulas, da necropolítica, para algumas pessoas parece de imediato que a preocupação é apenas com o retorno das aulas, assim, como se o retorno das aulas fosse a coisa mais importante para ser debatida aqui. Mas quando nós debatemos aqui o retorno às aulas, nós debatemos também a saúde pública das crianças e a saúde dos professores. Então, existem outros problemas que estão em cima desse debate sobre o retorno às aulas. E quando ele apresenta essa dificuldade que nós falamos do retorno às aulas, é porque, de fato, nós compreendemos que a nossa estrutura de escola não tem condições, com todos os cuidados que o governo está oferecendo, de permitir o retorno às aulas. Porque quando eles apresentam de que existem os protocolos de segurança para o retorno às aulas, parece que eles sabem o que é a escola pública. E eles não sabem o que é a escola pública, eles não entendem a realidade da escola pública. Eles não entendem que o espaço físico da escola pública, às vezes, comporta o dobro dos alunos que deveria comportar, quando não mais. Então, por mais que você diga que terá um número reduzido de alunos, esse número reduzido, eu repito, esse número reduzido seria o ideal que há décadas a gente tem lutado para colocar em sala de aula. E que há décadas eles negam, porque quer uma superlotação para redução de gastos. Agora diz que vai ter 20%, 30%. Se colocasse esses 20%, nós diríamos que chegou o ideal, mas o ideal do que nós sempre lutamos, mas não o ideal que eles querem, o ideal real, aquilo que uma sala de aula comporta. E dito isso, mesmo colocando essa porcentagem que eles querem, mesmo com toda a segurança, ainda há a falta de estrutura física das escolas. E aí eu vou falar de estrutura física mesmo para que a gente entenda aqui, para quem está na escola. Banheiros. Eu pergunto a qualquer aluno que estiver nos ouvindo agora, qualquer professor, quais são as condições físicas dos banheiros que nós temos? Quais são as condições físicas? Em sua maioria. Quais são as condições físicas dos bebedouros que nós temos? Quantos funcionários nós temos que daria conta para cuidar das crianças, mesmo que fosse 20%? Se fosse 20%, é a quantidade de funcionário ideal que nós temos hoje, daria conta de 20%. Quantos professores que nós temos que estão saindo porque estão se aposentando? É esse que ele quer trazer? E o Gianazzi falou muito bem, os professores que estão vivendo de favores porque não recebem salário. E agora ele está trabalhando com a moeda de troca, troca-se bônus ou benefícios por vida. Percebeu a necropolítica? Troca-se bônus e benefícios por vida, ou seja, o professor que quiser ir dar aula na pandemia, e terá gente que fará isso, ele sabe que está trocando esse bônus que ele irá teoricamente receber a mais, porque já é garantido, pela possibilidade da perca de uma vida. É a moeda de troca. Isso é necropolítica. E o que há de pior, essa necropolítica aponta também para outro problema, que é o problema do negacionismo, o negacionismo científico por dentro da educação. Se a gente de fato entende, ninguém aqui está dizendo que é contra o retorno às aulas. O que a gente está dizendo é que as condições que nós temos não permitem o retorno às aulas. Por mais que algumas pessoas irão dizer que os professores estão contra as aulas, não. Todos os professores estão aqui, todos nós queremos voltar às aulas. Mas as condições materiais, para usar o Marx aqui, as condições materiais que nós temos não nos permite voltar com segurança às aulas. Porque uma vez que nós voltarmos às aulas nessas condições, cada escola será um sepulcro vivo de pessoas. Ou será uma necroescola. Assim como nós temos uma necropolítica, nós iremos criar grandes possibilidades de túmulos. E não estou dizendo isso aqui de forma apaixonada. Eu estou dizendo isso a partir da ciência, a partir dos índices. E não é apenas por um dado científico ou por uma corrente científica, são por várias. Para que ninguém diga que isso que estamos aqui afirmando é enviesado.
Todas as pesquisas científicas apontam para isso. Isso que eu estou dizendo é ainda fora do Brasil, que tem outras estruturas. Dentro do Brasil, que nós temos um histórico de desestruturação da escola pública, a tendência ainda é piorar. Voltando um pouco mais e complementando o que o Gianazzi disse, de fato, um outro problema que pode aparecer é jogar o problema para as escolas, para os professores e para os pais. Permitir que os pais e os professores se responsabilizem por um problema que o Estado não deu conta de se responsabilizar. Isso sem dizer que nem os pais e nem os professores têm condições materiais de assumir essa responsabilidade. É como se estivesse dizendo que eu vou subjetivar o problema. É como se eu estivesse dizendo que a morte agora é problema de vocês e não meu. A morte agora é responsabilidade de vocês e não minha. Isso é o governo dizendo. Se alguém morrer, a culpa é de vocês. Se um aluno morrer, a culpa é de vocês e não do Estado. Porque nós cedemos as garantias de proteção. Repito, essas garantias de proteção, de fato, elas dão conta da realidade pública, das escolas públicas? Não dão, Aldo e todos que estão aqui ouvindo. Ela não dá conta. Se ela não dá conta, nós temos que entender, de fato, que nós iremos fazer das escolas túmulos. E aqui, enquanto professor, eu não quero ser chamado de coveiro. Eu também não quero me responsabilizar pela morte dos outros, pela morte dos meus colegas, ou pela morte dos pais dos meus alunos ou dos avós, se for assim acontecer. Tudo isso para dizer que esse conceito que nós aqui abordamos, a necropolítica, ele está sendo implantado sem nenhuma sensibilidade humana. Que a política da morte está sendo implantada de forma dissimulada e mentirosa. Para beneficiar, e aqui é aquele bebê, para beneficiar o sistema de educação em modelos capitalistas, para beneficiar as escolas particulares, que não querem perder matrícula. E perder matrícula é perder dinheiro. Cada aluno educado em uma escola particular, com retorno e com a segurança que elas permitem, ninguém está sendo contra isso, é um aluno que poderá se perder na escola pública em função da morte. Cada aluno que o capitalismo do capital permite que volte à escola é um aluno da escola pública que pode pegar a Covid ou levar a Covid ou levar a morte para algum dos seus familiares. Esse é o modelo necropolítico do modelo capitalista neoliberal. Que para uns viver, outros têm que naturalmente morrer. E é isso que o governo está fazendo por dentro do neoliberalismo, impondo uma ideia liberal, escolhendo quem vive e quem morre, e quem vive e quem morre, quem tem mais valor e quem tem menos valor. E nesse caso, o governo já sabe que todos nós temos menos valor, que nós somos uma moeda mais fraca, que eu posso comprar um professor em troca de uma vida e obrigar esse professor a se vender em troca de uma vida. Isso aqui não vou entrar em como estão as leis, porque o Gianazzi já falou muito bem. E aqui eu encerro minha fala com esse pesar. Com pesar, de fato, que me pesa em saber que eu posso carregar em minhas costas, caso esse retorno aconteça no modelo como ele está, que eu posso pesar por carregar em minhas costas o peso da morte de alguém que eu não quis morrer. Mas esse peso eu não vou levar. E por não querer levar, eu não vou. Obrigado, Aldo. Obrigado a todos. E Marcos, boa reflexão, importante reflexão filosófica, educacional em relação à questão da necropolítica. Você acrescenta o termo da necroescola, né? A escola da morte, né? Na escola da morte no sentido do espaço físico, né? Das condições físicas que não permite isso. É dramática a situação, mas vamos ouvir mais os nossos colegas que são educadores, que sabem efetivamente como que as coisas estão acontecendo neste momento. Queria pedir para a professora, que acho que está no momento, a Soninha, mas enquanto a Soninha se organiza, enquanto a Soninha retorna, eu peço então para o professor Ocimar fazer também
as suas observações em relação ao que já foi dito e também acrescentar no âmbito das suas reflexões. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Aldo. Cumprimento os meus colegas que estão aqui presentes nessa tarde de feriado, tarde que, pelo que a gente nota nos noticiários, muita gente optou por ir para a praia ou fazer um passeio ou aglomeração em demasia, né? Eu gostaria de... Na verdade, eu vou fazer uma fala que vai bater um pouco em cima do que o professor Janazzi já falou e o Marcos também, mas eu vou talvez pegar um outro ponto que seria interessante também a gente analisar, né? Se a gente for analisar as pesquisas com relação a retorno de aulas, né, por exemplo, na Europa, né, mais da metade dos países que tiveram políticas de retomada, né, de atividades acabaram voltando atrás na Europa, mais da metade acabaram voltando atrás nessa atitude de retomar as aulas. Por quê? Verificou-se o crescente índice, né, de casos nesses países, né? Não sei, e também não é diferente, vamos falar assim, de Europa, né? A Europa é muito longe, vamos pensar que nos norte-americanos, né, dos 52 países norte-americanos, a metade deles também voltaram atrás nas suas políticas de retomada da atividade escolar, verificando na continuidade da retomada altos índices, né, de contágio dentro dessas unidades, né? Quando a gente pega aqui, aí volta aqui para dentro do Brasil, né, um caso mais emblemático é o que o próprio deputado Janazzi acabou de nos colocar, que é o caso de Manaus aí, né? O número de professores infectados, né, foi assim coisa alarmante, né, a ponto do Tribunal Regional do Trabalho ter que interferir nas atividades e voltar tudo atrás, porque não dá, né? É importante a gente falar sobre esses números e pesquisas e estatísticas, porque a gente, como o próprio Marcos acabou de dizer, a gente vive um mundo muito difícil em termos de informação, né? Hoje nós estamos na segunda-feira de feriado, mas na quinta-feira passada, na sexta-feira, antes desse feriadão, né, eu ainda conversava com professores que pensavam aqui na capital paulista que nós retomaríamos as aulas já amanhã, né? Olha, professor que está atuando, está na ativa e ainda tem essa visão ainda, ele não consegue compreender essas nuances de informações. Então, assim, o que o deputado faz em falar o que acabou de falar, a fala dele é muito importante no sentido de esclarecer, olha, são só 120 e poucos municípios de 645 que estão retomando a atividade amanhã, né? É importante dizer isso, porque muitos professores, diferente da gente que está habituado a lidar com a política institucional ou partidária, né, estão normalmente, como a gente também está no ambiente da escola, né, ou fazendo trabalho remoto, como estamos fazendo agora, mas não têm o acesso à informação compreensível, né? São normalmente bombardeados com uma série de informações, algumas até dentro do quadro das fake news, que falam coisas absurdas e distorcem completamente a verdade, acaba virando... a verdade acaba sendo distorcida. Então, é importante dizer isso. 645 municípios que nós temos em São Paulo, apenas 120 retomarão as atividades amanhã, né? Por exemplo, a capital paulista, né, não retoma, né, assim como outras cidades aqui no estado. Eu falo muito pela cidade em que eu vivo, né, embora não atue profissionalmente aqui, mas, por exemplo, nas cidades aqui do Alto Tietê, por exemplo, boa parte das cidades já decidiram por não mais retomar as aulas desse ano, né? Isso, uma tônica, né? Tem sido uma tônica a não retomado. Muitas cidades, né, aqui no estado de São Paulo já como certo a não retomada das atividades esse ano.
Uma outra coisa importante que é bom se falar em termos de restabelecer a verdade sobre as informações e transmitir uma informação séria, consolidada, é que quando a OMS ela determina a retomada das aulas, ela o faz sempre fazendo o quê? Fazendo uma alusão muito forte que essas retomadas de aulas só devem ocorrer em países, né, em que não há mais risco de contágio, ou seja, que não tenha mais nenhum caso, ou seja, que tudo tenha sido sanado, né? Nós saímos em São Paulo de patamares de mortes de 400 e poucos mortos num dia, e talvez agora a gente está num ambiente mais tranquilo, que seja 250, 260, mas são 260, quase 300 pessoas mortas dia. Então, assim, é incapaz que a gente tenha que pensar, né, uma retomada dentro de um quadro que, ainda que seja muito favorável em relação a algumas semanas ou um mês atrás, ainda é muito crítico, né? Então, essa situação, eu acho que é importante a gente colocar. Eu adoraria, né, mas aqui a gente também não tem muito espaço para isso, não está tendo que discutir com vocês, ou então com qualquer representante do Estado, né, a retomada de aulas num cenário como esse que a gente vive hoje na cidade de São Paulo. Eu ao contrário, adoraria estar conversando com todos vocês aqui, né, e com representantes do Estado, do governo, da própria Secretaria da Educação. Eu gostaria de estar discutindo planos de retomada das aulas, por exemplo, em ambientes mais tranquilos, como, por exemplo, poderíamos estar pensando num plano de retomada. Até agora, a gente não vê e não ouve ninguém falar ou dizer sobre qual é o plano de retomada fora desse ambiente, né, crítico, né? O que nós vamos fazer no ano que vem? Talvez num ambiente muito mais tranquilo do que vivemos hoje. Não tem esse tipo de discussão, né? Uma outra, aí sim, e complementando o Marcos e o deputado Gianazzi, né? Nós também não estamos discutindo uma coisa muito séria, né? Até fazendo alusão, o Marcos já fez vários vídeos, né, no seu canal da internet, né, sobre a questão do suicídio, do Setembro Amarelo, né? A gente não está discutindo, não discutimos e não existe nenhuma pesquisa por parte do governo, do Estado de São Paulo, do governo Dória, do Roscielli, qual que é a situação emocional do professor hoje. Não existe um trabalho sério, não existe uma discussão a respeito disso. Diz, como o Marcos acabou de dizer, nós temos um ambiente em protocolos rígidos, corretos, prontos para voltarmos à escola. Mas e como é que está a situação do emocional do professor numa situação dessa? Tá, tudo bem. Então, o emocional do aluno, né? Então, assim, nós estamos, por exemplo, nós estamos agora em setembro. Existe uma perspectiva, como o próprio deputado disse, não vamos retomar agora em setembro, existe uma perspectiva de retomada de aulas em outubro. E o próprio governo, como o deputado acabou de dizer, né, o Roscielli, ele trabalha com a perspectiva. Mas percebam, se retomarmos aulas em outubro, eu não posso simplesmente voltar à situação que eu tinha antes, encher uma sala com 35, 40 alunos, como o próprio Marco acabou de dizer, e fingir que nada aconteceu e começar já 7 de outubro dando aula, né? É preciso todo um trabalho de acolhimento, todo um trabalho do psicológico, do emocional desse aluno. Isso demanda tempo, carinho, atenção, né? E isso é preciso, é um trabalho que tem que ser feito e ninguém vai fazer a não ser o professor. É o professor, o funcionário da escola que vão trabalhar essa questão. Então, assim, é muito importante que a gente pense. Se retomarmos em outubro, só talvez chegaremos a uma situação de normal, que é que podemos dizer do normal. Eu não gosto da ideia do novo normal, porque não tem, né? Na necropolítica, esse novo normal é um novo estado de morte, né? Porque não vai mudar muita coisa. Então, assim, a questão do emocional, a retomada, ela demanda tempo, né? Então, assim, outubro, novembro, esse ano,
aí volta a minha fala anterior, né? Muitos municípios já pensam e já decidiram por retomar somente no ano que vem. Não ficar discutindo essa coisa de voltar agora, que os protocolos estão corretos e que isso vai, né, segurar. Então, assim, eu não gostaria de tomar mais tempo. Deixa eu só uma questão aqui que eu queria colocar aqui, que eu fiz uma anotação. As questões relacionadas ao emocional. E deixar aqui uma questão, né? Porque se a gente que é filósofo, a gente sempre é chamado em programas televisivos, né? Ou é chamado para responder e dar respostas sobre as coisas. Mas eu gostaria de deixar uma questão aqui para a gente pensar, para o governo pensar, para os gestores de escola pensar, na hora, se retomarmos, na hora que começar a mover pessoas dentro das salas, ou parentes dessas pessoas dentro da escola, quem será o responsável? Quem será? Isso é muito importante para se pensar. E é isso. Eu fico à vontade aí, deixo a palavra a vocês. Agradeço por poder participar aqui e trocar essas ideias com vocês. Muito obrigado. Ok, Alcimar, importante observação. E passa a palavra, o Anísio está tranquilo aqui, nosso vice-presidente. Anísio está nos ouvindo direito, porque aqui nós estamos aprendendo ainda com essas novas tecnologias, então nós estamos um pouco com dificuldades ainda, os companheiros, a internet às vezes não ajuda, cai, tem um problema agora recentemente, a Soninha caiu, mas acho que voltou. Anísio, está nos ouvindo? Consulta da alergia. Mas se for no papel, né? Saiu fora. Porque ele só vai a cada 6 meses e olha lá. Uma consulta de alergia. Está aberto o som da Soninha, acho. Porque é o que eu percebi. Vamos deixar... outra coisa colorida. Vamos deixar o som. Você pode fechar o som, Alan? Isso. Anísio, dá para falar, Anísio? Acho que o Anísio não está nos ouvindo. Então tá. Está com o som fechado. Soninha, contigo. Para ver se... Antes que caia. Boa tarde. Antes que a minha conexão aqui caia, porque eu estou... Soninha, está fechado o seu microfone. Isso, agora sim. É verdade, agora sim. Boa tarde aí a todos e a todas. E falar um pouquinho antes que a minha conexão caia. Eu ouvi aí algumas falas, ouvi o Gianazzi, ouvi um pouquinho o Marcos, e ouvi um pouquinho só do Alcimar. E, na realidade, essa volta às aulas é um genocídio, né? Eu sou oriunda aí do ciclo 1, por muitos anos, em sala de aula, junto ao ciclo 1, que são crianças de 6 a 10 anos, eu fico imaginando como será um retorno às aulas, nesse momento, sem vacina, com crianças de 6 a 10 anos, que te chamam a todo momento, que constantemente eles precisam estar à sua volta, precisa da sua atenção ali, cara a cara. Muitas atividades, você tem que sentar com algumas crianças para fazer essas atividades em sala de aula. Então, eu me vejo pensando nessa situação. Como será um retorno às aulas para o ciclo 1, principalmente? Onde as crianças são, a maioria delas, dependente da condução do professor. Não tem como deixar uma criança do ciclo 1 isolada. E, por outro lado, o Estado não dá essa condição de estrutura mesmo em sala de aula. Mesmo ele dizendo que retornaria aí com 20%. 20%, principalmente para o ciclo 1, é muito.
Então, nesse momento, não tem o que dizer. É não ao retorno das aulas. Porque é uma política de genocídio, onde o platô ainda está muito alto, já abaixou um pouquinho, já caiu um pouquinho, mas nem tanto. E, infelizmente, as pessoas estão naturalizando, né? As mais de 126 mil mortes. Então, está muito complicado. Eu concordo plenamente com a fala inicial do Gianazzi. Os professores precisam tomar uma decisão e enfrentar esse sistema. Nesse momento, é não ao retorno. Principalmente para o ciclo 1. Eu digo ciclo 1 porque eu trabalhei muitos anos. E a situação em torno do ciclo 1 é mais complicado ainda. Outro dia eu vi um post nessa situação. O que eu acho que aconteceria num retorno às aulas, no ciclo 1, nesse momento? É a molecada trocando máscaras, fazendo guerrinha de máscaras dentro da sala de aula, todo mundo se abraçando, que seria natural para eles, são crianças. Então, é muito complicado. E aí o governo tenta nos atacar de várias formas, né? Não basta a pandemia, ele quer que os professores retornem. E isso é muito grave, porque ele não valoriza a vida. E ainda quer que os familiares assinem um termo se responsabilizando por uma infecção, por um óbito. Caso venha se infectar, caso venha morrer alguém, o único responsável é a família. Como assim a família? E o Estado não tem nenhuma responsabilidade sobre isso? Precisamos cobrar essa responsabilidade do Estado. E como cobrar essa responsabilização? Dizendo não ao retorno às aulas nesse momento, porque nós ainda não temos uma vacina. E, infelizmente, querendo ou não, a única alternativa de combate à pandemia nesse momento é o isolamento, é o uso da máscara, até que essa vacina seja produzida. Em todas as reportagens e entrevistas que eu vi, nenhum infectologista não tem outra receita. É só o isolamento e o uso da máscara. Então, precisamos fazer esse combate. E eu reforço o não retorno às aulas. Ok, obrigado. Obrigado, Soninha. Bacana. Levantou um aspecto importante, essa faixa etária, que também é fundamental observar, essa relação muito proximal, como também no ensino médio, enfim. Anísio, você nos ouve? Anísio? Anísio, você consegue nos ouvir? Não estamos te ouvindo. Anísio está com o fone fechado e eu já falei abrir. Não dá ainda. Então vamos lá, vamos continuando aqui até que ele consiga, digamos assim, resolver essa situação. Eu passo a palavra, acho que o Marcos vai ter que sair, né, Marcos? Marcos, quer falar 2 minutinhos para as suas considerações finais? Vai fazer doce Natal. Vamos fechando o microfone aí que está com problema. Brincadeira para vender. Só bater aqui. Marcos, Eu tô rindo porque alguém vai produção. fazer. Eu acho. Assim, por exemplo. Assim, então eu tô rindo aqui, Ala, porque é bom essas coisas, porque você vê a intimidade também dentro das casas, né?
Acho que alguém vai fazer doce de cacau aí. Acho que é alguém da casa do Aninho. É alguém da casa do Aninho. Tá pegando seu áudio. Mas é uma provocação para a gente que está com fome aqui também, já é uma violência contra a nossa degustação aqui. Marcos, 2 minutos para você fazer suas considerações finais, já que você tem que sair. Agora, seria bom fechar, então, mesmo que depois a gente possa ver onde que está sendo esse doce, para a gente ver se partilha e tal. Marcos, contigo, 2 minutos para as considerações finais. Então tá bom, Aldo, obrigado novamente aqui pela fala, né? E a luta é essa, a luta tem que ser virtual agora, infelizmente, né? Hoje eu tive a infeliz ideia de acompanhar lá a transmissão do Jair Bolsonaro sobre o 7 de setembro, uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Triste não só a cena em si é muito triste, né? Mas assim, o descaso que ele trata aqui, andando com as crianças, uma batuta de fundo, parecendo de fato um carro. Vai tomar banho e vai para o lugar. Vai chegar ali. Só um minutinho só. Quem que está aberto o microfone aí? Tá, Marcos, pode continuar. Enfim, eu estava vendo lá isso hoje, né? Que o presidente, como representante da nação, no 7 de setembro, com um número muito pequeno de apoiadores ali, andando sem máscara para cima e para baixo. Acho que a discussão nunca pode ser se ele está usando máscara ou não, e a televisão tem feito muita discussão. O presidente está sem máscara, o presidente está sem máscara, como se a discussão fosse essa. Consegue. A discussão também é essa. Só que se a gente entrar nessa narrativa de que o Bolsonaro sem máscara, a gente vai parar de observar todas essas outras coisas que o Gianazzi nos falou, porque o João Dória ele é performático. Então ele sabe muito bem que o Bolsonaro chama a atenção por estar sem máscara, e parece que isso é debate político, e João Dória ele é performático, ele transmite uma ideia de que ele tem controle sobre as coisas, quando a maldade, pelo menos aqui em São Paulo, está acontecendo todos os dias, como a gente está vendo. Aquilo que ele faz aqui é a necropolítica comunista do Gianazzi, como nós falamos aqui, só que ele se fantasia não de coveiro, ele se fantasia como um daqueles vídeos de receptor de funeral. Ele se veste muito bem para preparar o funeral. Essa é a imagem que tem na minha cabeça. Ele fica com esse 2 jogos. Isso para dizer que a gente está perdido se a gente não souber analisar, inclusive, essas informações que nos aparecem em formato de imagem. Mas eu queria agradecer novamente a fala, a oportunidade de conversar aqui com a Profesp e nos preparar para a luta que não é pouca, tá? Muito obrigado a todos. Valeu, Marcos. Um abraço, obrigado, viu? Muito obrigado. Passo imediata a palavra para o professor Jesus e depois o Chico Greter. Ok, obrigado, Aldo, aí pela oportunidade de trocarmos ideias a respeito dessa situação, até porque os fatos eles estão colocados e são, digamos assim, escancarados, né? O que nos resta a fazer é debruçarmos em cima disso para tentarmos entender, né, o que ocorre. Vários aspectos que foram colocados aí pelo Semar, o Marcos, o Gianazzi, o Aldo da sua fala, né, a respeito dessa questão da Resolução 61, né, o seu conteúdo que de fato retrata, né, essa necropolítica, que vamos dizer assim, a falta, eu não consigo encontrar uma palavra, porque falta de sensibilidade não cabe bem para esse governo, para esse secretário de Educação, em relação à questão da educação paulista, né? A gente tem vários aspectos para serem debatidos nesse contexto, e quando o Gianazzi falava dessa política de destruição do serviço público, né,
Nós tivemos também nesse contexto aí o novo ensino médio, né, imposto pelo secretário de Educação e pelo governo Dória sem nenhuma discussão. Também isso é uma situação assim, difícil da gente engolir, né, e a gente vai sofrendo muito com isso. Eu quero chamar a atenção para algumas falas do secretário, por exemplo, a respeito do dinheiro na escola, né? Quando o secretário e ele faz isso com muita, né, muita esperteza, né? Ele é muito ligeiro nas respostas, fala das condições, né, das escolas públicas. Ele tem falado que o dinheiro na escola, né, que as escolas estão recebendo muito dinheiro, né, para poder, vamos dizer assim, arrumar as escolas para receber os alunos no seu retorno. E é uma questão muito séria, né, porque a gente precisa saber onde esse dinheiro, se esse dinheiro chegou, se chegou, como foi gasto. O secretário falou de 16 milhões, se não estou equivocado, né, foram enviados para as escolas, né? Por exemplo, escolas que recebia 3 mil, passou a receber 12, 15 mil, né? Escola que recebia 10, passou a receber 30, né? Então, a gente questiona onde é que o dinheiro foi gasto. No entanto, a gente sabe que 30 mil reais para mexer, para fazer reforma na escola, é nada, não significa nada, não dá para fazer reforma nenhuma. Muito e mal porcamente, alguns consertos, né, dos estragos que as escolas têm. Falando dessa estrutura física, porque isso é muito importante, principalmente aqui na Grande São Paulo, né, na região metropolitana e também em várias regiões da capital. As nossas escolas são escolas que foram, digamos assim, improvisadas, são escolas que foram pré-montadas. E você não tem condições, por exemplo, de fazer de construção, né? A escola que eu trabalho, por exemplo, você não pode fazer nenhuma construção, porque não tem lugar para onde construir, né? O que a diretora tem feito ultimamente é derrubar parte da escola que está caindo e, né, levantar a parede, né? E os banheiros são os mesmos de 20 anos atrás, né? Por exemplo, o governo fala de laboratório, usar laboratório da escola, o laboratório das escolas não funciona, a internet da escola é a mesma, não houve investimento nesse sentido de mudança vamos dizer assim, da internet, né? Para poder, nem na escola o professor o aluno tem condição de ser atendido, né? Porque não há espaço para isso, né? Teria que remontar toda essa estrutura, né, das nossas escolas, que é a sua grande maioria, né, para poder Só um minutinho, só, Jesus. O Alan. O Alan. Alô? Alô? Alan? O Alan? O Alan tá negociando aí. Alan, você está com o microfone aberto, meu querido. Alan, você está com o microfone aberto. Olá, Jesus. E tem mais gente com o microfone também aberto. Imagina a televisão ligada, alguma coisa assim. Mas tudo bem, vamos lá. Vai, Jesus. Então, pensando em todo esse processo da estrutura física das nossas escolas, são escolas que não têm absolutamente nenhuma condição de você, digamos assim, de construir espaços adequados, né? Elas são montadas, pré-montadas. O Osasco é um exemplo disso,
né? A gente tem pouquíssimas escolas que foram feitas de forma, né? A arquitetura foi feita de forma adequada. Na sua grande maioria, elas são pré-montadas em cima daquelas vigas enormes e que você não tem condições de construir nada. Então, esse é um pouco da infraestrutura. E o governo está dizendo que mandou dinheiro para a escola, para as escolas, né? Ele falou aí num montante de 16 milhões de reais que foram enviados dinheiro diretamente na escola, né? De vários aspectos que foram falados, eu vou falar aqui, chamar atenção para uma questão da Resolução 61, da SEDUC 71, que fala de comitê em cada escola, né? Poxa, comitê de quê? De professores, alunos, gestores e pais, para opinar, para falar sobre a questão da saúde, quem é que tem, né? Gerir isso. Essa é uma questão muito séria, é algo assustador. Diretor, professor, não tem condição nenhuma de dar pitaco sobre coisa alguma. Você monta comitê, né, com gestores, para poder ser, e pior do que isso, né, gente? O governo tira, como foi muito bem colocado aqui, usar um palavrão aqui, tira o seu da reta e coloca o de todo mundo, né? De professores, né? De gestores, tá? E um desses aspectos que é muito complicado, porque se a gente observar, a maioria, grande parte dos gestores tem acima de 60 anos, né? E nós temos uma categoria extremamente fragilizada, doente. E você vai colocar essas pessoas, e isso aqui é de uma desumanidade, né, absurda, que você incentivar o professor, né, a ir para o corredor da morte, né, por receber uma miséria, né, em vez de dar salário, pagar um salário digno para os professores, tá certo? Você vai colocar, mais uma vez, os professores para concorrer, a concorrência entre os professores. Você tem professor numa situação... Eu, por exemplo, vou falar, né? Eu tenho um cargo só. Eu tinha um outro emprego, né? Na rede particular, fui mandado embora nessa pandemia. Fiquei só com o salário do Estado. Pô, seria bom. Quando você vai para o mercado, você fez a compra no mês passado, vai esse mês, você cai de costas, é um tombo. Aí você começa a pensar, caramba, né, o que eu vou fazer? Então, olha a situação, a chantagem, né? É criminosa essa situação. Então, nós estamos diante de uma situação muito grave e de uma categoria envelhecida, né, fragilizada, doente, né? Grande parte dos nossos professores estão doentes e a gente sabe que, né, não vai dar conta, e o professor tem que ter essa consciência. Uma das coisas que me chamou mais atenção nesse processo todo é esse comitê, porque isso é absurdo. Professor não é especialista, gestor não é especialista, aluno, pior ainda, os alunos do Grêmio. Olha, colocar os alunos do Grêmio para fazer parte desse grupo gestor, desse comitê gestor da Covid, rapaz, isso é um negócio absurdo. Né? Parece que é sem noção, a gente fica, né, assustado com isso. Então tem todo esse processo aí. Alguém lembrou muito bem, gente, a Soninha estava falando no último... na sua última fala, falando assim, não há possibilidade de retorno às aulas. Né? A gente tem, por exemplo, no Maranhão não, no Amazonas, né, as aulas foram suspensas, canceladas pelo TRT, Tribunal Regional do Trabalho, exatamente porque 40% das escolas estaduais têm casos de Covid-19, assim que retornaram às aulas.
né? Para citar, a França, por exemplo, suspendeu as aulas. Tem outros países da Europa também que suspenderam as aulas porque a chamada segunda onda de infecção, né? O número é assustador e assim, sem falar para terminar, sem falar na segunda onda de infecção do Covid, né? Reforçando aí, assinando embaixo da fala de alguém que diz, como pode, né? Nós tínhamos 400 mortes por dia, nós temos hoje 200 mortes em São Paulo, poxa, antes era 400, agora é 200. Pô, se fosse uma morte por dia, uma morte importa, uma vida importa. E essa mentalidade se assemelha muito com a questão do racismo, né? Praticado no mundo e no Brasil. Não importa. O que importa são os interesses neoliberais, capitalistas. Então, é assustador. Nós estamos diante de um quadro, né, terrível, sem falar aí do PL, né, também, que é um PL de desmonte do serviço público, de São Paulo, e assim, impressionante, né? O Dória fala de Bolsonaro, mas aplica a mesma política aqui, e consegue ser pior do que Bolsonaro, governo federal. Porque quando você quer acabar com... eu acredito na ciência. Não, você não acredita na ciência. Porque você quer acabar com fundações importantes, né? Fundação do remédio, fundação da pesquisa, fundação do câncer, que o Janás levantou aí. Então, é absurdo, é assustador, né? Nós imaginávamos, e aí é a política adotada em países como o Chile, né? Que chegou em patamares, em situações desesperadoras, né, como vimos nos últimos tempos, né? Eu não diria que nós no Brasil vamos ter que ir para a rua para rever isso. Há quem diga que vai chegar um momento de muita fome, de muito desespero, de falta de tudo, e que a gente vai ter que ir para a rua. Eu gostaria muito de ver isso, né? Até porque não há saída. A reforma administrativa de Bolsonaro é assustadora, né? E isso vai, né, mexer com todo mundo, todos nós. Então, a política é uma política de morte, né? É uma política genocídia de eliminação dos pobres. E nós ainda vamos viver para presenciar isso. Isso não vai demorar muito de acontecer, não, né? De morte de pessoas na extrema miséria, na extrema pobreza. É isso, obrigado. Obrigado, Jesus. Passa a palavra para o Chico Greter, que acho que o Anísio caiu. Chico, com você. Alô, olá, tudo bom? Bem. Alô, Aldo, obrigado. Estão me escutando, tudo bem? Bem, tá ótimo. Tá bom. Olha, eu vou ser curto e grosso aqui, né? Fui elogiado pela minha veemência. Obrigado, viu, Aldo? Primeiro ponto. Eu acho que não é preocupação de governo nenhum, nem estadual, nem federal, e o Jesus acabou de falar agora. O Dória é pior do que o Bolsonaro, porque ele é mais cínico, ele é mais dissimulado, ele e o Rosselli. Eles têm fala mansa, eles têm fala da ciência, mas a preocupação deles é econômica, né? Está na cara. Em São Paulo, a alta burguesia paulistana, nós estamos hoje, 7 de setembro, da independência do Brasil. Mas que independência é essa, né? Eu postei nas redes a minha música Terra de Cabral, que um filho de português se separou de Portugal. Então, nós não tivemos independência nenhuma, a não ser sempre uma elite que dominou, que explorou,
uma elite escravocrata, patrimonialista, e não me ilude mais. Eu acho que o processo eleitoral está aí a discussão e tal. Olha, é complicado, tem que acontecer realmente alguma coisa no Brasil para que as coisas mudem, né? Como aconteceu na Europa, infelizmente, pode ser que realmente, por fome, por desemprego, as coisas aconteçam. Infelizmente, a nossa mídia não ajuda. Então, há um governo de exclusão. Eu fiz um cartazinho aqui que eu estou querendo desenhar, mas eu sou ruim em desenho. Eu pergunto se... Lembra aquele quadro que tem um condomínio no Morumbi, lindo, maravilhoso, fechado, tipo Alphaville, e do lado tem um muro e assim aqueles barracos todos da favela, lá que tem a favela de Heliópolis, né? Então você vê de um lado assim, o barraco, a pobreza, a miséria, onde a polícia só vai buscar droga lá. Eu queria ver a polícia procurar droga no condomínio de luxo, porque é lá que eles consomem. Não é pobre que sustenta o tráfico. Então, a grande mentira, né, da Globo, da Atena, de todo mundo, é isso. Fica no combate à violência e tal, e a polícia querendo entrar nas favelas, nas comunidades, batendo, matando, prendendo de qualquer jeito, sendo que quem sustenta o tráfico são as classes médias altas, as classes médias. Eu moro em Santa Cecília, é aqui que se consome, você está entendendo? Aqui para cima, aqui onde mora o Fernando Henrique. Não estou dizendo que ele consome, evidentemente, mas eu estou dizendo aqui que o povo cheira, você sai na rua, você vê todo mundo tal, e a polícia não aparece, né? A não ser para pegar uns coitadinhos na rua ali. Então, a grande hipocrisia geral. Então, nós estamos num país da exclusão, nós estamos no 26º ano do grito dos excluídos. E os excluídos, eu vejo nos Estados Unidos, né? A hora que faltar aí 1 minuto, me avisa, Aldo, já morreram mais de 20 pessoas nos Estados Unidos, agora mais de 30 pessoas morreram por causa de 2 negros que foram assassinados. Aqui se mata negro todo dia na favela. Todo dia. E eu não vejo. Se eu fosse do movimento negro, eu ia na rua. Eu morria, mas eu ia na rua, eu ficava nu, eu me fantasiava de zumbi, sabe? Eu fazia qualquer coisa para ver como é que as coisas aqui acontecem. E fica tudo por isso mesmo. Claro que tem gente reagindo. Então, o governo não está preocupado, porque se o vírus pudesse ser separado com muro, não se tinha feito nada. É porque o vírus não tem muro. Então, os ricos, que têm os hospitais, que têm tudo, eles não podem trancar suas janelas, eles não podem pôr vidros nos carros que impeçam a entrada do vírus, que se pudesse, eles não estavam nem aí com os pobres. Isso é o que eu penso. Eu sou realmente indignado com essa situação, né? Então, aí é salvar a economia. Que economia? Antes da pandemia, a economia tinha 50, 60 milhões na pobreza, que o Lula diminuiu um pouquinho com o Bolsa Família e depois se aumentou de novo. 5 anos que tiraram a Dilma, falando porque a Dilma estava afundando a economia, estava mesmo. Só que eles estão há 5 anos aí só fazendo reforma e tirando dinheiro nosso. Então é a grande mentira de economia. Essa economia do mundo. Eu vi hoje notícia lá na Índia, o vírus está se espalhando, a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, se espalhando pelo interior e matando, porque lá não tem nem hospital na Índia. Ninguém dá notícia disso. Ninguém dá notícia. A minha tia também falou que na minha família, no interior, é um tio, é um primo, é uma tia, não sei quem, todo mundo pegando o vírus do coronavírus e não se vê falar, aqui 400 morreu, mais 200, só foi 13, ficam enganando. Então, essa economia não nos serve, essa economia é a economia da exclusão. O meu filho, a minha filha estão procurando emprego. Não, os jovens não têm trabalho. Por isso que eu falo assim, se eu também fosse jovem, eu ia para as cabeças. Né? Eu não sou jovem, os jovens têm que se acordar, porque não vai ter emprego para todo mundo. Certo? E eu vou terminar aqui, né? O que me lamenta foi aquele vídeo da invisibilidade do professor.
nós professores, isso em geral, na mídia, em tudo, no governo, hoje mesmo o Roscielli falando que está ouvindo os professores com muita atenção, ele não ouve nada. A mídia, eu mando todo dia, eu mando o mesmo e-mail para a Band News e para a CBN. Não se escuta o professor, não se escuta, nós não somos escutados. E ficam, e o professor, parabéns, o grande mestre. Eles estão fazendo reforma, eles fazem tudo, e nós, que demos a vida nossa, né? Enquanto isso, o Datena está lá, eu vou fazer uma homenagem agora ao bombeiro, ao policial que morreu, o bombeiro, sabe? E quando vem falar com nós, olha os professores, os mestres, né? É uma grande hipocrisia. Então, o neoliberalismo, os empresários, a mídia, eles não estão nem aí com a gente. E eu tenho certeza que como o Bolsonaro falou e o Dória não fala, se morrer, e muitos idosos vão morrer, e principalmente os pobres e da periferia morrer, para eles é muito bom. Não me iludo. Eles não estão nem aí. Se morrer 1 milhão, vai ser bom para eles. Vai ser bom para o INSS, vai ser bom. Eles não estão nem aí. O Bolsonaro, uma hora dessa, o Dória, uma hora dessa, e as esposas dele, aquelas patricinhas da vida, estão tomando uísque. Vão tomar vinho em Paris. Fica aqui a minha revolta e o meu grito de independência desse país, que o povo tem que tomar vergonha na cara. Obrigado. Obrigado, Chico. Pois é, companheiros, nós então, nessa primeira parte, nós ouvimos todos e todas. Quero dizer que foi uma atividade extremamente importante. Tem chegado considerações aqui para mim, inclusive pelo WhatsApp, mas não dá para responder nem externar, porque nós já estamos 1 hora, quase 25 minutos. Para não ficar muito cansativo, eu queria então pedir para que os colegas agora, dentro de 3 a 5 minutos, possamos partindo para as nossas conclusões finais e as considerações em relação a essa importante atividade feita no Dia dos Excluídos, que é uma forma, inclusive, de resistência diante do ataque dos governos. Então, nós vamos começar com a professora Soninha. Não sei se a Soninha está aí. 3 minutinhos para algum assunto, algum ponto que tenha esquecido e as considerações finais. Soninha está com problema, que está fechado o microfone dela. Eu passo para o Ocimar. Olá. Olha, Aldo, eu tenho que falar algumas coisas que eu acho que é importante, mas eu acho que está já embutido já na fala dos outros colegas, né? E que, por mais que seja uma constatação, para a gente que está dentro da sala de aula, no dia a dia da escola, né? Realmente não tem, pelo menos não tínhamos, antes da pandemia, infraestrutura possível para trabalharmos, né? Salas de aulas lotadas, banheiros, e aí a só questão física também nem seria tanto problema, mas a gente já percebia já ao longo do final do ano passado, né, a falta de funcionário nas escolas, né? Assim, uma economia com funcionários, né, nas escolas muito grande, né? Assim, alguns, inclusive, foram dispensados no final do ano passado, né, não foram recontratados. Então, é uma outra categoria que, como nós, professores, sofre muito, né, que trabalham dentro de um esquema de trabalho precarizado, né? Não só nós, professores categoria O, mas esses funcionários trabalham dentro de um sistema de precarização de trabalho muito forte, né? Então, assim, a parte física das escolas, boa parte delas, a maioria das escolas públicas são, assim, lastimável, lamentável. Não dá para imaginar, né, que a gente vai retomar dentro daquele ambiente, né? E só reafirmando só a necessidade de pensarmos, né, do cuidado que necessitamos ter com a saúde mental, como é que o professor está
está sentindo isso, né? O emocional é muito importante. Outros trabalhos acadêmicos já apontavam numa direção de que, até o final do ano passado, né, os índices eram alarmantes de professores pedindo saída, né, aposentadoria antecipada ou então licença. Por quê? Porque o ambiente escolar é um ambiente extremamente tóxico, né? Então, só para pontuar isso, quando a gente pensa nas questões de necropolítica, né, esse sistema já vinha sendo implementado já, pelo menos no setor da educação, já antes da pandemia. Na verdade, a pandemia acabou escancarando isso de uma maneira que assim é impossível pensar uma retomada das escolas dentro desse ambiente. Precisamos construir um novo ambiente escolar para que a gente possa retomar. Na verdade, é isso. Agradeço a participação e estou à disposição para qualquer coisa a gente voltar a conversar a respeito. Obrigado a todos. Obrigado, Alcimar. Muito boa reflexão. Nós agradecemos a sua participação, as suas observações absolutamente pertinentes, e assim nós vamos construindo, junto com os colegas, essa reflexão crítica necessária nos dias de hoje. Professor José Jesus de Osasco, 3 a 5 minutos para suas observações e considerações finais. Bom, em relação a essa questão da saúde mental, deve ter acontecido em todas as regiões. Acho que foi a semana passada. Fizeram uma reunião no ATPC da Diretoria de Ensino, foi sobre saúde mental dos professores, né? E aí eu fui participar porque queria falar a respeito disso. Eu estava com sangue nos olhos em relação a todo o debate que é feito pelos professores na diretoria de ensino, a TPC da diretoria de ensino, e é um negócio louco, é uma insanidade, né? E eu confesso que às vezes eu me assusto ainda com o nível, né? Não diria de nível intelectual, né? Mas o nível de compreensão política dos nossos professores, das nossas professoras. É assustador, é alarmante, né? A gente observa que o professor ele saiu da universidade, se é que ele fez universidade, né? E ele nunca mais leu um livro, ele nunca mais foi atrás de se informar, de se atualizar, né? Ele fica muito preso, os professores ficam bastante presos nas conversas dos políticos, no que diz o secretário, né? Tem uma coisa que me deixou assim perplexo, é que você tem, por exemplo, live do secretário diretamente com as professoras, né? Tem algumas professoras que ficam revoltadas, que eles me mandam no particular. Então, assim, tem uma série de coisas louca, muito louca na rede estadual de ensino. É absurdamente. Eu não consigo entender como tem gente que vive dentro desse processo. O professor, ele acredita que ele faz parte de uma elite, né, de um grupo de pessoas, acredita ainda que ele é referencial. Alguém falou aí agora, né, desse respeito ao professor e etc e tal. Então, não sei, é muito trabalho porque conscientizar uma galera, né, do ponto de vista do que é o modelo de política, e assim, me parece que não lê nem o manual. Às vezes eu vejo um professor de história falar determinadas coisas, eu fico assim, gente, como pode? Aí você fala, mas é a formação do cara, o cara foi formado assim. Pô, mas assim, contra fatos, né, não tem argumentos, não tem absolutamente nada. Os fatos estão dados, as coisas acontecem, né? A ciência diz que não há condição
nenhuma de retorno. Então, a gente fica ainda dentro desse contexto. Mas é um trabalho para terminar, é um trabalho que nós temos que fazer, continuar fazendo. E aí eu acho que, como nós tínhamos falado naquela reunião, que faríamos aí uma reunião quinzenal, eu acho que é bom, né, que pelo menos nesse momento a gente mantenha aí a cada 15 dias. Eu diria que a conjuntura ela muda tão rapidamente, é tão veloz, que 15 dias vai ficar pouco para a gente dar conta de discutir e debater os assuntos. Mas, assim, para terminar, para dizer como sugestão, acho que nós deveríamos manter, a Professa deveria manter aqui em São Paulo esse lugar de debate, né, pelo menos a cada 15 dias. É isso, obrigado. Ok, Jesus, muito obrigado. Obrigado, um abraço para os professores e professoras lá de Osasco, lutadores históricos, importante. Chico Greter, contigo, meu irmão. Então, para terminar, eu estou com esse fundo musical aí, que eu ironizo a história do Brasil. Hoje, dia 7 de setembro, tá legal nessa terra de Cabral, e se Deus é brasileiro, o diabo também é. Eu acho que a gente, no mínimo que a gente pode fazer pela Profesp, é levantar o ânimo dos professores, é levar a nossa voz, um jeito de levar para os professores, né, que eu vejo realmente muita gente invisível, de cabeça baixa e acreditando nesses caras que estão aí nos enganando há tanto tempo, né? E aqui eu friso que o Aldo lembrou, o Gianazzi, a taxação dos professores, dos aposentados. Eu, que agora vou ter que gastar uns R$500 por mês com a minha doença, para eu poder sobreviver um pouco mais, vou ter que pagar ainda o que eu já paguei por 35 anos, que é a taxação dos aposentados. Que governo que é esse? Diz que tem gente, a minha sobrinha, ela é professora do ensino fundamental, Alestra, que eu peguei no colo, que eu vi nascer, né? E simplesmente ela fala que tem professores da escola dela que defendem o Dória, que defendem o Bolsonaro, né, José Jesus? É incrível como... Será que a gente não consegue, né, levar um pouco de consciência? Quer dizer, não se leva consciência, mas aonde nós chegamos nessa tamanha alienação, né? Então, é isso que me anima, né? E vamos lá, e vamos à luta, e vamos levar a nossa voz de consciência, que eu sempre me lembro do Sócrates e de todos aqueles que saíram na praça, na rua, né? E a nossa rua agora também é na internet, e nós vamos lá e vamos levar a nossa voz, que é o mínimo que a gente pode fazer. Falou, um abraço a todo mundo, aos colegas aí, ao Aldo, ao Gianazzi que falou, ao Jesus de Osasco, a Soninha e aqueles ao Anísio, né? Nós temos aí que continuar lutando e é isso que nos fortalece. Grande abraço. Abraço, Chico. Alain. O Alain é um companheiro que faz um trabalho muito difícil, poucas pessoas não compreendem, e eu fico perturbando ele para nos ajudar, e é um professor de filosofia, a gente precisa um do outro, enfim, nós precisamos de que essa soma de conhecimentos possamos viabilizar um diálogo. Alain, vamos lá, dá seu recado também para nós, 5 minutinhos, por favor. Bom, é que para a live tá sem som, para vocês está com som. Tá? Então é assim, agradecer de novo, só para terminar aqui, então eu agradeço a participação. Eu tô aqui sempre nos bastidores, pessoal, sempre. Para quem não me conhece, eu sou professor aqui de São Bernardo, eu tô nos bastidores das lives, eu sempre que transmito as lives, tá? Eu sempre procuro ajudar o Aldo aqui, a gente sempre combina o canal, tudo, a gente grava a live, a gente vai transmitir depois, eu vou publicar em outros canais essa live, agora que ela tá gravada, ela tá sendo gravada e sendo transmitida, tá bom, pessoal? Então é isso daí. Então, parabéns pela Profesp mais uma vez. Faz tempo que eu não participo aqui, mas parabéns mais uma vez. E fica o meu recado, tá bom? Então, beleza. Valeu, Aldo. Valeu, Jesus. Chico, Osimar. A Soninha, eu não sei. Ela falou que tá sem som. Vamos ver se ela consegue falar aí. Tá ótimo. Obrigado, Alain. Você tem contribuído muito, viu? Muito mesmo, porque o domínio da tecnologia é tão importante quanto o domínio da fala. Enfim, uma aula bem dada,
também não deixa de ser uma grande aula dessas ferramentas fundamentais. Queria, para finalizar aqui, dizer o seguinte, que o tema do nosso trabalho, do nosso debate, foi Dória, Roscielli implementam a necropolítica no Estado, assim como o governo federal implementa em nível de Brasil, eles implementam aqui e outros governadores e centenas de milhares de prefeitos também fazem isso. Dizer que esse termo necropolítica é um livro de Aquiles Mbembe, que é um companheiro camaronês que escreveu esse livro, e é uma reflexão muito importante que diz respeito à política que leva à morte das pessoas, e as pessoas sequer percebem esse elemento embutido no processo ideológico, mais concreto na materialidade da economia. Assim como tem Foucault, que também discute essa temática do biopoder, enfim, tem outros temas que a filosofia procura explorar, procura debater, e nós procuramos trazer aqui esse debate no dia a dia para dizer claramente que a filosofia não é algo divorciado da realidade concreta em que nós vivemos. A filosofia está presente na vida das pessoas, está presente no cotidiano, está presente na nossa rebeldia, está presente inclusive na cabeça de muitos reacionários que ainda defendem o governo. Isso também tem uma filosofia reacionária de direita e que nós precisamos combater, não a pessoa em si, mas combater as ideias nefastas que também contribuem para tomar partido ao lado do vírus, ao lado do vírus do ponto de vista biológico, mas também do vírus político que tomou conta do Brasil, que é esse governo e os governantes de uma maneira geral. Agradecer o pessoal que acompanhou essa live aqui com a gente, agradecer os nossos queridos professores aqui, o José de Jesus, um grande amigo, histórico amigo e professor de filosofia lá de Osasco, o Ocimar, um grande pensador, o professor Chico Greter, que é o nosso filósofo por excelência e é um combativo, é um histórico combativo que nos honra muito, nos orgulha muito ter pessoas como o Chico nas fileiras de uma entidade tão séria como a Profesp, como a Profib, nos orgulha muito. Agradecer a Soninha, que também é da nossa diretoria, agradecer o Alain, que é professor de filosofia, que também contribui com a Profib, agradecer o Marcos, que é um companheiro importante, estudioso, que tem um compromisso sério com esse debate de uma maneira geral. Agradecer o professor, o companheiro nosso, o Anísio, que é o nosso vice-presidente, que tem um papel importante nessa atividade, e agradecer também o deputado Carlos Gianazzi pela sua contribuição e pelo seu compromisso ao lado da educação de uma maneira geral. Dizer que o sindicato, da mesma forma que o Gianazzi, orienta as pessoas, não compareça às atividades. Faça com que esse governo seja derrotado mais uma vez, porque nós não podemos ser coniventes com qualquer política ou prática que leve à morte de quem quer que seja, ou do aluno, ou do professor, ou mesmo da comunidade, ou alguém que está em casa e, ao retornar para casa, tanto o professor quanto o aluno pode trazer o vírus para o seu avô, para a sua avó, para os seus de uma maneira geral. Portanto, é muito sério esse momento. Não é qualquer momento na história do Brasil. E nós não podemos embarcar nessa luta, nem ajudar a empurrar o povo para o corredor da morte. Esses governantes não têm compromisso. Esse Roscielli é o pau-mandado do Temer. Esse Roscielli deveria ser mandado embora a bem do serviço público, que ele vem destruindo a educação no estado de São Paulo. Aqui em São Bernardo, na executiva, nós votamos pelo Fora Roscielli numa reunião, e as entidades também têm que fazer isso
nas subsedes de cada um, companheiro e companheira, porque ele não nos representa do ponto de vista da educação. Ele é um mandado para poder implementar a política do governo federal, da política golpista do Temer, e que, portanto, nós não temos nenhum acordo com essas pessoas que não têm compromisso efetivo com a educação e com as pessoas pobres de uma maneira geral. Para o Dória e para o Rossiello é muito fácil dizer que as pessoas podem, de fato, voltar para a sala de aula. Por que é fácil? Eles ficam doentes, têm os melhores convênios, os melhores hospitais, e agora o nosso povo muitas vezes tem que ir para a fila do SUS e nem sempre tem o atendimento que nós queremos e precisamos para combater, para impedir a morte de milhares de pessoas. Nós estamos realizando essa live, é bom registrar que é um documento que fica aqui. Essa live, nós temos hoje mais de 126 mil pessoas. Essa semana caminha para 130 mil. Aonde vai parar isso? Portanto, é muito grave esse momento. No estado de São Paulo, mais de 30 mil pessoas mortas. E eles estão brincando com a saúde do pobre, eles estão brincando com a saúde do idoso, estão brincando com a vida do idoso, estão brincando com a vida dos negros, estão brincando com a vida da periferia. Portanto, nós não temos acordo com esse governo e nós precisamos lutar. Não vamos acatar as propostas deles. A desobediência civil é uma necessidade para poder não ser conivente com a morte de uma maneira geral. Um forte abraço a todos e a todas. E nos encontraremos em grandes jornadas de luta que virão pela frente, certamente. A Profesp toma partido ao lado dos trabalhadores, toma partido contra o vírus, contra a morte, e que nós não queremos que a população nossa seja vítima, mais uma vez, desses governos genocidas de uma maneira geral. Um abraço, boa noite, muito obrigado a todos e a todas. Lutas, sonhos e vidas que seguem.